Fala pessoal, dia 3/7, segunda-feira, vamos às notícias bem devagar, né? Esse final de semana eu fiquei de cama aí, não consegui fazer live ontem, mas vamos aí falar sobre coisas interessantes como a Google contratando Michel Temer para mediar regulação das Big Techs. Ou seja, então quer dizer que eles foram para a cabeça, né? Por quê? O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. O Temer sempre teve aí uma presença muito forte na política brasileira. E se tem alguém que pode talvez aí dar uma segurada nessa PL, nessas limitações da Big Techs, talvez seja o Temer. Será que é? Não sabemos. Musk sabia dos riscos para eleições brasileiras ao retirar políticas de moderação do Twitter, porque ele deu muita liberdade. Eu certeza que o pessoal ia achar muito ruim da esquerda. Só que mal sabem eles que mesmo o Twitter não tem o mesmo impacto de uma Globo da vida. Tivemos sem liberdade nas redes sociais, no Twitter, para conversar sobre quase tudo, porque tem toda a questão aí de tirar algumas páginas do ar, como aconteceu. Mas não mudou nada o resultado das eleições do Brasil. Então choram à toa. E após críticas, Musk aumenta limite de leitura em contas não verificadas no Twitter. O que foi que aconteceu? Ele simplesmente falou que iria ter limitações, não sei se é 400 ou 1000 tweets que você poderia ler, depois ele foi aumentando aos poucos. Mas ele explicou, muita gente tirou sarro, falou que não sabe o que estava fazendo, mas ele falou que teria aí acontecido scalping na plataforma. Lembrando que o Twitter ele é alvo de todos os tipos de coisa agora da esquerda, porque dá essa liberdade. E o scalping talvez seria sobre inteligência artificial, bots que estão fazendo levantamentos e ocupando muita banda do Twitter, prejudicando a plataforma. Então ele se viu obrigado a fazer isso temporariamente. Então é algo que eu sinceramente reparo que muita gente não entendeu, mas com certeza para ele ter feito isso, algum ataque contra o Twitter realmente aconteceu, tá? Simone Tebet contradiz Lula sobre Venezuela. Não tem um governo democrático. Então você vê aí divergências dentro do governo do petista, né? A Tebet que também quase não participou. A gente lembra que ela sofreu muito. Mas olha só a opinião do Estadão, que aí a gente começa a ver aí como a mídia, que sempre bateu no Bolsonaro, agora batendo no Lula. Para Einstein do PT, democracia é conceito relativo e Venezuela é uma democracia, pois realiza mais eleições que o Brasil. Um deboche com quem sofre sob o tacão de Maduro. A gente vai falar do Estadão ainda, sobre os planos do Estadão. Mas olha só, quem mais criticou o Lula? Conceito de democracia não é relativo, diz Gilmar Mendes, que fez vários posts dizendo que democracia não é relativo. Aos poucos o Lula vem criando inimizades aí dentro da esquerda, uma coisa que eu falei que aconteceria. Líder do governo aponta mudança no discurso de Lula sobre a eleição de 2026 e está recolocando a candidatura. Então estão dizendo que Lula quer se reeleger em 2026. Se acontecer isso, pode ter certeza que é fim do Brasil, né? Mas nunca se sabe o que acontece até 2026. Tem muito chão ainda e vamos depender dos Estados Unidos. Lula assumirá a presidência do Mercosul em meio a tensões com a União Europeia. Então aqui no Mercosul, o Lula realmente tem uma posição aí muito importante. Então o presidente da Argentina deixando aí o cargo para o Lula e aí ele tá como líder agora, né, da resistência sul-americana, dos esquerdistas. Lula diz que não houve corrupção em estádios da Copa. Só que o presidente se esquece do ex-governador petista Agnello Queiroz, que foi preso por esquema de superfaturamento das obras do Mané Garrincha. A gente sabe que a Copa aqui no Brasil foi um negócio bizarro. Quem quiser, tem na Netflix, acredito, um documentário sobre a FIFA. Lá a gente começa a ver que a FIFA gosta muito de países como o Brasil, que tem toda essa liberdade aí para gastar muito dinheiro em estádios, né? Documento desmente a afirmação de Lula sobre o pedido da Ucrânia por blindada ambulância. Lula diz que é fake news, pelo menos para mim, falou que não existiu esse pedido. Mas o documento desmente a afirmação de Lula sobre o pedido. Em 9/5, o presidente classificou a informação como fake news, mas o pedido foi feito dia 27/4. Negociação dos veículos para evacuar civis e feridos não foi autorizada, então o Brasil não quis ajudar a Ucrânia. E o Lula falou que não teve pedido de ajuda. Olha só que interessante. Aos poucos, a mídia de esquerda também vai mostrando aí muitas incoerências de Lula, que não é muito difícil. E olha só o que um lulista aqui comenta, Lula, o melhor da história. Ele nem sabe, não sei se leu a notícia, mas o Lula foi pego na mentira, nesse caso. O pessoal aqui comenta, não sabe nem interpretar. Falando nisso, ele não tem currículo, tem folha corrida, diz ministro da Secretaria-Geral da Presidência sobre Jair Bolsonaro. Ministro de Lula falando que o Bolsonaro tem folha corrida.
Só mal sabe ele que o pessoal lembra disso aqui, ó. O novo secretário-geral de Lula recebeu 95 mil de empreiteira da Lava Jato, tá? Isso aí, mais ou menos 2013, 2014. Então, mas alguém liga para isso? Hoje em dia as pessoas estão completamente alheias, porque vivem da narrativa da mídia, né? E esse portal aqui, é a Revista Oeste, se não me engano. Alguns poucos portais vão mostrando a verdade. Olha só que coincidência. Ditadura da Venezuela torna líder opositora Maria Corina inelegível por 15 anos. E ela, inclusive, tem uma multidão a favor dela, aquele mar de gente, inelegível por 15 anos. Não foi 8, foi 15, mais do que o Brasil, porque a Venezuela é uma coisa mais avançado. Nem sei como ela está viva, porque a ditadura da Venezuela é meio complicada. E aí você lê o nível dos comentários aqui dos brasileiros. Por exemplo, Luiz aqui. Eu gostaria de saber por que se fala tanto em Venezuela, cara. Existem outros 192 países, incluindo o Brasil, cheio de problemas para se resolver, e a gente ouve mais sobre Venezuela do que todos os outros juntos. Deve ser porque a Venezuela é um dos piores, né? Era um país muito rico, com, vamos dizer, um futuro brilhante, que foi completamente destruído pelo comunismo. E também a gente escuta falar muito porque ele está aqui, né, fazendo aí fronteira com o Brasil. E Roraima tem aí grandes problemas por causa da Venezuela. O povo fugindo de lá desesperado. Deve ser por isso também, né, que o Lula falou que não tem ditadura lá. Trouxe aqui ele. Tem vários motivos para você escutar a Venezuela o tempo inteiro. Porque é o maior exemplo, né, para vocês que estão meio alheios, né, mostrar o que pode acontecer com o Brasil. Simples, não é brincadeira, tá? É uma realidade, a gente falou, né? O PT volta, se não ficar brincando, se ficar dividindo, o PT vai voltar, voltou. Ó, o Brasil vai virar a Venezuela, daqui a pouco vira, você não vai conseguir voltar mais. Você vai comer cachorro na rua, né? Com Bolsonaro inelegível, Jean Willis anuncia volta ao Brasil. Abriu a porteira, por que ficar lá fora, né? Em Cuba ele não tava, né? Mas ele quer voltar para o Brasil agora. Brasil é o número 132 país mais seguro do mundo em 2023. Ó, 132, a posição de 163, né? Então a gente tem aí mais ou menos 31 países aí mais perigosos que o Brasil. Mas tem 131 países mais seguros que o Brasil. Ou seja, o Brasil é praticamente uma grande guerra, né? A Islândia ficou em primeiro lugar. E a gente vê que o brasileiro ele não tem muita noção, né? O povo acostuma, porque passa sempre na TV, mais um assalto, mais uma quadrilha, mais uma coisa ou outra, né? O cara aqui fala, tão seguro que até o presidente te rouba, vai preso e depois volta a governar. Perfeito, né? 2.700 curtidas. O que você espera do Brasil, né? É uma coisa assim que chega a ser piada. Em nenhum lugar do mundo mais sério, né? Isso aconteceria, tá? Você fala assim, os Estados Unidos é ruim, porque... Mas o cara ser preso nos Estados Unidos, depois voltar para a presidência, é um negócio assim que eu não tenho conhecimento do que aconteceu, né? O Brasil, ele se supera. É incrível o Brasil. É magnífico para a gente que não presta, né? Dias Toffoli anula provas usadas em ação contra Antony Garotinho. O Garotinho também vai ficar tranquilo. A Jean Willis voltando, o Garotinho aí tranquilão. Os caras estão muito bem. Tá? Enquanto isso, o TSU deve instaurar em até 4 meses processo que pode obrigar Bolsonaro a ressarcir custos de reunião com embaixadores. Ou seja, além de tudo dele ter a inelegibilidade feita aí, ele vai recorrer, a gente vai falar aqui, tem a questão de pagar aí. Pagar o quê? Pagar todos os custos da reunião. Deve ter gasto com água, bolinhos para receber. Enfim, mas não importa. O importante é sempre ter algo na mídia para bater. O Estadão, inclusive, comemorou a inelegibilidade do Bolsonaro e falou isso aqui. Para aproveitar as oportunidades da inelegibilidade de Bolsonaro, a direita civilizada precisa depurar valores conservadores e liberais, concretizá-los em um movimento cívico. Para resumir, traduzir para você, eles querem a social-democracia de volta. Tá? Aqui no Brasil, a direita de verdade, uma direita 100%, é menos de 5%. Tá? São pouquíssimos canais que não se vendem, são pouquíssimas pessoas que não se vendem. O que você acha que é direita é uma direita muito dissimulada. E aí você vê, né, o Estadão ele quer realmente fala aqui de direita, né? Mas a direita no Brasil é uma grande piada. O Brasil ele não é terceiro mundo à toa. Se tivesse direita de verdade, não seria isso aqui, né? Alexandre de Moraes vai analisar recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade, né? Porque o Bolsonaro vai recorrer. Recorrer para quê? Para o próprio Alexandre de Moraes. Eu nem recorreria. Eu acho que é perder tempo. Mas é lógico, né? Que eu não sei. Talvez para prestar aí, vamos dizer, para ninguém falar mal, né?
Você não recorrer, mas é sempre bom, né? Para capital político você recorrer, recebe mais um não, a injustiça fica cada vez mais evidente e vai crescendo o capital político. Olha, eu tentei, mesmo assim não consegui, o pessoal fica mais revoltado ainda, né? E vai fortalecendo. Mas enfim, são tantos pormenores ainda para acontecer até 2026, né? Que ele ser elegível eu duvido muito. E por isso tem os outros nomes que a gente vê por aí. A Associação dos Supermercados diz a Haddad que reforma tributária pode aumentar em 60% imposto da cesta básica. Tem lugar que eu ouvi falar que é até 93%. Mas não sei. Eu acho que o pessoal que fez o L pode ficar muito feliz. Nós avisamos. É tributo para todo lado, porque precisa pagar, tem muitas coisas a serem pagas. PF gastou até aqui 9,8 milhões em diárias e passagens com segurança de Lula. E você vai ler os comentários da Folha, não, porque tudo isso tem que ver, porque precisa de segurança. Quando era Bolsonaro não quis nem dar carro com vidro blindado, né? O cara que aí enfrentou uma boa parte da criminalidade do Brasil não pode andar nem de carro blindado, mas aí esse dinheiro pode ser gasto. E falando em dinheiro, o tribunal mais bem pago do país expande regalias e salários chegam a 170 mil. O Aras aciona o STF. O Aras aquele lá, né? O pessoal falava bastante que foi um grande erro, né? Magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás são os mais bem pagos do país. Apesar do limite constitucional de 41 mil, os juízes goianos têm multiplicado seus salários e recebido até 170 mil líquidos todo mês, em razão de uma série de penduricalhos e regras específicas do Estado. O valor equivale a 4 vezes mais do que a remuneração de um ministro do Supremo Federal, né, o STF, que está no topo da carreira. O que eu digo que aconteceu no Brasil é o seguinte: os caras, eles vejam, vamos ver o que aconteceu. Colocaram o Lula de volta na presidência. Olhou pro lado, pro outro, ninguém levantou, ninguém teve revolta popular, não teve nada. Aí os políticos, o que for, eles pensaram assim: se ninguém reagiu até agora. Na verdade, teve gente que soltou fogos e comemorou com a volta do Lula no poder. Por que a gente não pode, tipo, inocentar corruptos, né, fazer os maiores absurdos? Ninguém liga. O brasileiro é um dos bichos mais inertes que existe. Então por que ficar se preocupando? Polícia Federal prende 83 pessoas que não recadastraram armas no prazo, né? Armas no prazo. Então você vê aí que o pessoal, aos poucos, né? Eu fico perguntando se são bandidos essas 83 pessoas. Mas enfim, aos poucos vai dificultando a questão de armas, tá? Olha só, Lira provoca constrangimento no Congresso ao cancelar a homenagem a militares em cima da hora. Bombeiros e policiais militares estavam no plenário da Câmara dos Deputados, quando receberam aviso sobre cancelamento da sessão. Porque esses caras não estão nem aí para militares, para policiais, para bombeiros, inclusive. É uma profissão muito respeitada, precisa de coragem, né? Realmente as pessoas dão a vida aí pela população. Aí você vê tudo isso aqui, os caras não estão nem aí, cancela em cima da hora, o pessoal lá todo arrumado. Né? E por isso que a gente falou dos militares, inclusive, não da questão de policiais militares, mas militares em si, do exército. Né? Deixar tudo isso acontecer. Né? Agora aconteceu, os caras não têm respeito nenhum. Conta do Instagram da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de São Paulo é suspensa após comunicado em apoio à liberdade de expressão. Então o Instagram aí, o pessoal da AESP foi aí em defesa da Jovem Pan, o Instagram vai lá e limita. Né? Às vezes eu falo assim, parece que as redes sociais estão mudando, mas ao mesmo tempo eles abraçam o sistema, né? O sistema que está tentando engoli-los. Né? Mais de 1.000 pessoas são presas em quarta noite de protestos na França. E muita gente chega para mim, Lilo, você está vendo o que está acontecendo? Eu estou vendo o que está acontecendo, mas o caso foi o seguinte: um jovem de 17 anos foi parado na Blitz e parece que ele quis furar a Blitz, acelerar, e o policial deu um tiro nele, né? Porque ele desrespeitou a polícia. E as manifestações aí é o quê? Eles querem deixar a polícia de lá mais ou menos igual ao Brasil. Porque o sonho dos esquerdistas no mundo é deixar uma polícia o mais inerte possível. Né? Que deixem os caras fazer o que quiserem. Então, esses protestos é mais da esquerda querendo aí que não haja mais nenhum tipo de atitude mais firme dos policiais contra a população. Né? Aqui no Brasil você vê, né? Os bandidos se pegam no jiu-jitsu com os policiais, o policial não pode fazer nada. Né? Porque se pegar porque tem câmera na roupa e não sei o quê. Né? E olha só o que o Macron fala. Diz que redes sociais e games contribuíram para a causa na França. Aí chega o Macron, como sempre, o mais ridículo possível, e fala que foram os games e redes sociais. Né? Não, mas, enfim. Ele é um fantoche completamente que eu vejo ele sendo jogado para todos os lados, totalmente sem controle, porque o cara tá ali só que realmente como fantoche dos globalistas. Fazer o quê? Nova York propõe mudança em fornos de pizzarias para reduzir emissões de carbono e gera revolta.
porque falam que tá gastando muita emissão de carbono. E os caras estão revoltados aqui, ó, jogando pizza lá, né, fazendo as suas manifestações, porque os caras estão meio loucos. É muita coisa em relação a mudanças climáticas aí que os caras tratam como se fosse uma regra absoluta. E até mesmo as pizzarias estão virando alvo. Suprema Corte dos Estados Unidos decide a favor de designer que não quer trabalhar para casais homoafetivos. E, olha, Supremo americano está bem conservador. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira em favor de uma designer gráfica que se recusa a criar páginas online para casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Na decisão, os juízes consideraram que a profissão é protegida pela primeira emenda da Constituição, que fala sobre liberdade de expressão, para se recusar a endossar mensagens com as quais discorda. Aqui no Brasil estava presa. Qualquer outro país, Canadá estava preso. Os Estados Unidos ainda é o país sério, tá? Então, é aquilo que eu falo. Por mais que os Estados Unidos está com problemas lá, tem aí... É um dos países mais livres, pelo visto, né? Por enquanto, a Suprema Corte lá está conservadora, né? Se eles conseguirem reverter, acabou, né? Diretor da CIA ligou para Kremlin para deixar claro que os Estados Unidos não tem vínculo com rebelião do grupo Wagner de jornal. Mas vai saber se é verdade. Mas ligaram, falaram, não tem nada a ver. Pode dizer que não tenha nada a ver. Mas o que é muito estranho é essa questão do Wagner se revoltar e o Putin não fazer nada. Tá? Eu, às vezes, me pergunto se não foi o próprio Putin, né? Uma movimentação que ele fortaleceu para ver se pega algum tipo de infiltrado ou de traidor, né? E para finalizar, a Irlanda quer abater 200 mil vacas saudáveis como medida contra o aquecimento global. Falam muito de proteção dos animais, etc. Mas aí, 200 mil, né, animais sendo, vamos dizer assim, abatidos para um suposto aquecimento global, aí tá tudo bem, né? Aí ninguém fala nada. Vamos ver até quando eles ficam com isso aí. Enquanto isso, eles vão falando, não, você tem que comer grilo, que a gente tá fazendo uma carne tipo fungo no laboratório para você comer. É os maiores absurdos. Pessoal, agradeço demais. Assim que eu tiver melhorzinho, faço o vídeo exclusivo que deixei. Infelizmente, consegui fazer só um vídeo ontem pro meu canal de jogos. Mas assim que eu estiver ok, já faço o vídeo exclusivo para vocês, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.